A paz do Senhor Jesus, meu povo! Tudo bem com vocês? Estamos então prontinhos para começar, gente, a nossa 12ª aula. Vocês acreditam nisso? Quem que chegou até aqui, que está desde o primeiro, digita aí, ó, nos comentários. Deixa aí, ó, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou ao Senhor. O Senhor, né? E até aqui também me ajudou o Senhor. Eu estou feliz com Jesus porque nós estamos quase terminando o livro de Hebreus. Gente, e hoje nós vamos estudar o famoso capítulo 11. Antes disso, eu quero pedir a você para pegar papel, caneta e Bíblia, Almeida Revista e Corrigida, e vamos pedir auxílio ao Espírito Santo. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Porque tá vindo mais conteúdo por aí. Vamos orar ao Senhor? Pai de amor e bondade, nós estamos aqui na Tua presença e te pedimos que o Senhor fica conosco durante essa aula. Toma-nos, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, que a Tua palavra possa nos limpar, nos erguer, nos sacudir. Fica conosco, abençoa cada mente, cada coração. Nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Gente, capítulo 11. Como vocês sabem, vocês já estão acostumados aqui com a didática, nós vamos ler e comentar. Ler e comentar. Vamos lá? Capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por ela, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vamos lá. Primeira coisa é a definição de fé. Essa definição de fé, ela é muito conhecida no nosso meio. Ela é muito conhecida por quem lê Bíblia, por quem ouve pregações. Enfim, ela é muito citada. Mas o que significa essa citação, né? Qual é a definição de fé? Vamos lá. Antes de nós entendermos qual é a definição de fé aqui neste texto de Hebreus 11, nós precisamos entender o que é fé. Eu tenho 4 tipos de fé. 4 tipos? Sim, 4 tipos. A primeira coisa é, por exemplo, a fé natural, tá? A fé natural, fé é acreditar. Então, se você for olhar o senso comum, você vai perguntar para alguém lá no fim da rua, você vai pegar uma pessoa aleatória e vai falar assim, olha, entrevista, o que é fé para você? Então, a pessoa vai dizer assim, fé é acreditar, né? Então, por exemplo, fé é eu dizer, por exemplo, isso aqui é um aparelho celular, né? Isso aqui é um aparelho telefônico. Você acredita que isso aqui é um celular? Então, baseado naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou tocando, todo mundo tem fé que isso aqui é um aparelho celular, né? Há quem possa dizer que não, que isso aqui é um chip alienígena, sei lá. Mas a fé comum ou a fé natural, ela é baseada em evidências, é baseada naquilo que nós vemos e acreditamos como real, ok? Então, nós sabemos que quando nós olhamos para as nuvens, não é uma miragem, verdadeiramente, se subirmos, né, até o céu, nós vamos ver que as nuvens estão lá. Não é uma miragem, não é algo que alguém está projetando no céu. Isso é a fé natural. O segundo tipo de fé é a fé salvífica, né? É a fé salvífica. O que é a fé salvífica? A fé salvífica é eu perguntar assim para você, você crê em Deus? E alguém disse assim, eu creio em Deus, eu creio que existe um Deus. Mas você crê que você é pecador e você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e você crê que ele pode te perdoar dos seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida e te levar para o céu? Essa fé não pode ser produzida, esse acreditar em Jesus, acreditar que você é pecador, acreditar que Jesus pode te salvar, né, de si mesmo, do seu pecado, isso não é uma coisa normal, tá? Porque não é nada palpável, não é nada que você pode ver, não é algo que naturalmente você é programado para acreditar. Isso é algo que o Espírito Santo vai produzir em você através da pregação
do evangelho. Então a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé salvífica é aquilo que acontece misteriosamente na vida do homem, como Jesus disse para Nicodemos, né? É necessário que você nasça de novo, assim como o vento você não sabe de onde vem, para onde vai, assim também é o Espírito Santo. E você precisa, Nicodemos, nascer de novo da água e do Espírito. Então essa fé de acreditar, poxa, eu sou pecador. Se eu não me arrepender, eu vou para o inferno. Se eu aceitar a Cristo como meu único suficiente Salvador, eu creio que o sacrifício dele é suficiente para me perdoar dos meus pecados. Isso é produzido pelo Espírito de Deus, certo? Então é a fé salvífica, é o segundo tipo de fé. O outro tipo de fé que eu tenho aqui é a fé como parte do fruto do Espírito Santo, que também pode ser chamada de fidelidade. É aquilo que me faz ser fiel até o fim. Independente do que aconteça, eu continuo acreditando no que a palavra de Deus me diz. Independente das perseguições, eu vou ser fiel ao Senhor. Fé ou fidelidade, certo? Agora, o quarto tipo de fé é a fé como um dom. O que significa a fé como um dom? Essa fé como um dom, ela é dada pelo Espírito Santo e não é todo mundo que tem. Não é todo crente que tem. É a capacidade de acreditar no extraordinário. Um homem que eu gosto muito e gosto também de ler a sua biografia é um herói da fé contemporâneo nosso, né? Não nosso, mas mais moderno, que chamava George Miller. George Miller, por exemplo, ele orava e sabia que Deus ia providenciar. Certa feita, George Miller tinha um compromisso de pregar numa outra cidade e ele tomou um navio. Quando George Miller estava naquele navio, ele tinha um determinado prazo de alguns dias para chegar ao seu destino. E de repente o capitão do navio, ele anuncia para todo mundo dizendo assim, olha, não podem ficar sossegados e despreocupados aí, não pensem que nós vamos atracar no porto dentro de alguns dias, porque nós não vamos, tá? Pelo tempo, pelas tempestades, pelas espessas nuvens que temos à frente, nós vamos demorar mais algumas semanas do que o previsto para chegar. George Miller, então, subiu até a sala do capitão e ele disse assim, olha, eu vim te informar que eu estou entrando no meu quarto para orar e nós vamos chegar em tal data, em tal dia, em tal hora. E esse é o meu aviso, porque sou eu que falo com Deus. E assim aconteceu. George Miller orou ao Senhor e misteriosamente aquele navio chegou na data que ele havia determinado. Assim também era a fé de Elias. Segundo a minha palavra, não vai haver orvalho nem chuva sobre a terra. É a fé que mesmo diante do impossível, ela nos faz acreditar que milagres acontecerão. Essa é a fé como um dom, né? E também é dada pelo Espírito Santo. Então vamos lá. Então depois que eu já expliquei para vocês os tipos de fé, nós voltamos para o texto bíblico que está dizendo o seguinte, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé, então, é o firme fundamento, ou seja, ela é a base que sustenta a minha esperança. Então, quando eu vou fazer uma construção, então eu estou construindo uma casa e eu preciso colocar uma base, senão essa casa cai. Então, eu começo a preparar o cenário para receber aquilo, tá? Então, o que todo crente espera? Todo crente espera a nossa redenção. Então, a nossa redenção ela é esperada. Então, nós vivemos de acordo com a nossa redenção, nos comportamos de acordo com a nossa redenção, conversamos com Deus que nós não vemos, que nós nunca tocamos, mas que nós temos esperança que Ele vai nos levar para o céu e nós vamos viver a nossa vida de acordo com essa palavra, de acordo com essa promessa, né? Que Ele foi para o Pai, foi abrir caminho para que nós passássemos a eternidade com Ele. Nós estamos esperando essa eternidade, nós estamos esperando a nossa redenção, nós estamos esperando esse escape e vivemos de acordo. Este viver de acordo são as paredes da nossa casa, tá? Agora, o que sustenta essa casa é a fé, que é o quê? Este firme fundamento. Então, a fé não é uma coisinha que eu tenho hoje, amanhã eu não tenho, que eu tenho hoje, amanhã eu não tenho, tá? Então, acreditar é diferente de ter fé. Então, a Bíblia diz, a primeira característica da fé é que a fé é uma coisa sólida, certo? A fé é algo que eu recebo dentro de mim e ela é o firme fundamento. Ela sustenta todo o meu modo de viver. Ela sustenta os meus propósitos. Por que você está orando, né? Você está aí jejuando? Por que você está renunciando? Por que você está vivendo uma vida cristã? Você está vivendo
vivendo, porque toda essa casa, essas paredes dessa casa que é a sua vida, que é a sua conduta, que é aquilo que você fala, que é a maneira como você age, é sustentada por aquilo que você crê. Então não é acreditar somente de forma de uma fé natural. Você crê que você tem fé na Bíblia? Até os demônios têm fé na Bíblia, até os ateus, isso aqui, não, eu acredito que isso aqui pode ter acontecido, mas eu não acredito nisso aqui de uma maneira sobrenatural, não. Eu acredito nisso aqui de uma maneira assim, histórica mesmo. Isso aí não é fé. Fé é acreditar verdadeiramente que um grande peixe engoliu Jonas, e se fosse ao contrário, eu também acreditaria, né? Acreditar aquilo que é escrito de maneira literal, eu interpreto como de forma literal. Aquilo que é escrito de maneira não literal, eu vou então usar os recursos hermenêuticos, né, que é a arte da interpretação bíblica, para acreditar. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Agora, é o firme fundamento de uma casa que eu construo, mas aquilo que eu vivo agora não é um fim em si mesmo. Ou seja, então a maneira como eu vivo agora está diretamente ligada e intimamente ligada à minha vida futura, à minha vida que eu espero. Está diretamente ligado à minha salvação, certo? E a prova das coisas que não se veem. Beleza, então prova para mim que Deus existe. Prova para mim que o universo foi criado pelas mãos de um Deus invisível. Prova para mim que Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja. Prova para mim que a Bíblia é verdade. Tudo isso só faz sentido para mim e é tão verdade quanto a luz do dia, porque o Espírito Santo visitou o meu coração e arraigou ali a fé. Então a fé é uma arma poderosíssima contra a incredulidade. A fé é uma arma poderosíssima contra tudo que vem dizendo Deus não existe, a palavra de Deus não é verdade. Tarará, tarará, tarará. Então ela é a prova. Como é que eu vou provar para alguém que aquilo que eu não vejo é verdade? Olha para você mesmo. Olha para você mesmo, porque a fé sem obras ela é morta. Então, a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta, ou seja, a minha conduta transformada, ela prova que tudo aquilo que a Bíblia diz é verdade. A minha conduta transformada, a paz que eu tenho no meu íntimo, ela é a prova viva de que tudo que a Bíblia diz é verdade. A prova viva do poder do Espírito Santo operando em mim pela fé é a prova viva que Jesus é Deus, que ele morreu numa cruz e ele enviou o seu Espírito Santo como um outro consolador, certo? Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, por exemplo, quando os cientistas eles pegam ali as rochas, quando os cientistas eles pegam ali, quando a ciência vai provar quer provar a origem do universo, e só existem teorias, né? Como, por exemplo, a teoria do Big Bang. O que é uma teoria? Teoria é tudo aquilo que não conseguiu ser provado cientificamente. Então, tudo aquilo que você pensa pode ter sido assim. Então, vamos tentar provar isso aí? Ninguém consegue provar. Então, por isso é chamado de teoria. Então, são várias teorias. Como é que o mundo passou a existir? Então, vamos pegar lá os minerais das rochas, vamos pegar lá pegar os gases da atmosfera, vamos analisar em laboratório e vamos ver se isso que existe, qual é o material que dá origem a tudo isso e como que pode ser, né, pela aparência de tudo que foi criado, como é que isso veio a existir? Né? Como é que essa solidez das rochas, como é que a água dos mares, como é que isso aí veio a existir? Então, se eu tenho fé e eu leio Gênesis capítulo 1, versículo 1 e essa palavra se mistura com a fé, eu tenho a convicção de que tudo que é feito não é feito daquilo que é aparente. Tudo veio de Deus. Deus é Espírito, Deus é poder. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem entendeu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro ou quem deu primeiro a ele para que dele seja recompensado, né? Então assim que está escrito em Romanos capítulo 11. Gente, e olha só, por ela os antigos alcançaram testemunhos. Os antigos, eles não tinham a Bíblia toda escrita, né? De Gênesis, Apocalipse, Abraão, por exemplo. Abraão não tinha nenhum escrito. Caim não tinha, né? Antes do dilúvio, os povos, antes de Moisés, os povos, eles não tinham aqui toda a revelação de Deus, que eu já expliquei para vocês, que toda a revelação de Deus gradual e progressiva, ela foi vinda em etapas e foi dada de maneira verbal. O Senhor poderia ter dado de qualquer maneira essa revelação, mas ele deixou essa revelação de maneira verbal para nós, ou seja, através da escrita. Deus é um Deus verbal, ele criou o mundo através da palavra, ele se revela através da palavra, a igreja vive edificada através da palavra, é através da palavra que vem a fé, porque Deus é um Deus verbal, é uma das características de Deus. E, olha só, por ela os antigos alcançaram testemunhos pela fé.
Agora, até alguém que pergunta assim, poxa, nós acreditamos em Jesus, né? Como nosso único suficiente Salvador. Como que as pessoas antes de Cristo são salvas, então? É a mesma coisa eu pergunto para você. Você já viu Jesus? Você já tocou em Jesus? Você estava lá no momento que ele foi crucificado? Não, você não estava lá. Então, as poucas pessoas que estiveram lá nos 3 anos de ministério de Jesus, as poucas pessoas que viram Cristo ressurreto, as poucas pessoas que foram testemunhas oculares de Jesus, né, e que constataram que verdadeiramente ele é o Filho de Deus por meio de tantos sinais, né, que ele operou, então nós poderíamos dizer, então, que somente essas pessoas poderiam herdar a salvação. Ora, se eu e se você, nós somos salvos por acreditar num Cristo, que nós nunca vimos, por acreditar numa morte de cruz, que nós não fomos testemunhas, nós acreditamos num homem que veio há mais de 2000 anos atrás. E por essa fé em Jesus, nós somos salvos, certo? Agora, como Enoque, Elias, Moisés, Noé e tantos outros homens e mulheres foram salvos? Igual eu, igual você, pela fé. Pela fé, não naquele que veio, mas pela fé naquele que haveria de vir. Naquele que haveria de vir. Quando Abraão, então, sobe no Moriá com Isaac, né? Ele fala, meu filho, Deus, cordeiro para si, Deus proverá, né? Quando Moisés, ele fala de alguém que seria maior do que ele está falando de Jesus. Quando no livro de Judas, por exemplo, diz que Enoque escreveu, né, no livro de Enoque, nós não temos esse livro é um dos livros perdidos, como por exemplo o livro dos justos, o livro também das guerras do Senhor, que são livros que são citados na Bíblia, mas que nós não temos acesso, ou seja, são materiais que eram canônicos, eram inspirados por Deus, mas foram perdidos por algum motivo, pela soberania de Deus, ele sabe, foram perdidos e não chegaram até nós. Então, gente, olha só, quando eu falo aqui que pela fé entendemos que os mundos, eles, pela palavra de Deus, eles foram criados, isso é uma fé que o Espírito Santo nos dá. Vamos ler agora a partir do versículo 4? Diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam pela fé. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e pela salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquilo que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Gente, aqui a Bíblia agora vai citar. Primeiro, Abel e Enoque. Abel e Enoque são antes do dilúvio, né? Abel, ele não teve acesso a Deus como seu pai Adão, né? Como sua mãe Eva. Ele não viu Deus, ele não conversou diretamente com Deus, mas com certeza Adão e Eva falaram para os seus filhos como que foi a origem deles, que eles foram criados pelas próprias mãos do Senhor, que eles foram expulsos do jardim e transmitiram de maneira oral essa fé para os seus filhos. Agora eu tenho 2 filhos, Caim e Abel, e há um temor no coração de Abel quando Abel oferece um cordeiro com suas gorduras, né, com suas vísceras, com suas gorduras, ou seja, ele faz derramamento de sangue, porque é um temor no coração daquele moço quando ele vê que Deus instituiu assim. E Caim vai pela sua autossuficiência, oferecendo um culto da maneira como ele quer, e Deus se agrada do sacrifício de Abel e não de Caim. Ter fé
é também ter obediência. A fé, ela é uma âncora da obediência. Porque à medida que eu entendo qual que é o princípio de Deus, eu anulo a minha própria autossuficiência e ofereço a Deus um culto conforme Ele mesmo determinou, e não como eu acho que deve ser. Então essa balela, né, essa conversa fiada aí, que Deus só quer o coração, que cada um adora a Deus da sua maneira, isso não é bíblico, não. Tá? E isso é motivo de grandes rachas no meio do povo de Deus, né? Porque cada um quer adorar o Senhor à sua maneira. E achando, ainda mais que nós estamos no tempo da graça, que tudo deve ser feito de maneira, né, de cada um a seu jeito. O primeiro assassinato da história, o primeiro homicídio da história, aconteceu durante um culto. Então, cuidado com o seu culto. Caim matou Abel, porque Caim quis oferecer do esforço, né, da sua própria plantação, do seu jeito, e ele ficou irado quando Deus não recebeu o seu culto. Deus ainda conversou com Caim, cuidado, Caim, vigia, Caim. E mesmo assim ele deixou que o espírito da inveja tomasse o seu coração e ele assassina Abel. A fé de Abel é o que clama, é o que diz aqui no texto. Olha só, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Por que maior? Foi em gênero, em número, em grau, foi em obediência. Então, o caminho de Deus para se chegar a ele era derramamento de sangue. Abel ofereceu um animal morto para Deus, né? Pelo qual alcançou o testemunho do que era justo. Então a Bíblia chama Abel de Abel o justo. A primeira pessoa que nós temos certeza que foi justificado foi Abel, tá? Porque a Bíblia chama ele de Abel o justo. E o testemunho dele, né, de morrer por oferecer e não arredar pé, né, de oferecer da maneira como Deus quer, de ter a certeza que ele ia chegar a Deus através do derramamento de sangue, a justiça dele ainda fala e a fé dele ainda fala, né? Então, no momento que não tinha Bíblia, não tinha pastor, eu não tinha ninguém para orientar, ele viu o comportamento de Deus no jardim do Éden, ele ouviu sobre e ele disse: é assim que o Senhor quer, é assim que eu farei, né? Isso é fé. Então, pela fé, Enoque foi transladado também. Enoque foi o sétimo depois de Adão, né? Então, é o sétimo aí na linhagem de Adão. Então, ele vive num tempo ainda muito remoto da humanidade. E a Bíblia diz que ele andou com Deus. Como andou com Deus se naquela época o homem estava afastado de Deus? Como é que esse homem anda com Deus? Num tempo em que já havia homicídios, em um tempo em que a iniquidade já estava se multiplicando, a iniquidade já estava aborrecendo a Deus, os homens desafiavam a Deus. Como é que um homem, no meio disso tudo, né, ele fica sabendo da existência de um Deus, né, que é passado aí de geração em geração, e ele resolve andar com Deus? Como é que alguém anda com Deus? No momento onde a virtude do Espírito ainda não havia sido derramado, profetas ainda não haviam sido levantados. Como é que alguém anda com Deus no momento em que a Bíblia ainda não tinha sido escrita? Pela fé. E pela fé ele foi transportado em vida da terra para a habitação de Deus. Então Enoque, ele foi transladado para não ver a morte. E não foi achado. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus para si o tomou. Ora, e sem fé é possível agradar a Deus. Como é que um homem, então, anda com Deus sem fé? Né? Então, com certeza, Abel tem fé, Enoque tem fé, e por isso eles andaram com Deus. Pela fé não é divinamente avisado. Nunca tinha havido um arco-íris, nunca arco da aliança, nunca havia havido chuva temporal sobre a terra. A Bíblia diz que havia um vapor que subia da terra, que regava a terra. E Deus falou para Noé: eu vou destruir o mundo com água e você... Gente, olha que doideira. Você imagina agora que a CNN, né, que a Globo, que o SBT, que sei lá o quê, que as mídias, que o YouTube começa a anunciar que tem um velho construindo um barco de madeira gigante no meio do deserto e já tem 120 anos. Até você chamar esse homem de louco. Até você chamar esse homem de louco. Fala, cara, que doideira. E o velho é gaga ainda. E ele ainda tá falando que vai acontecer um desastre com hora marcada. Não é que aconteceu? Gente, 120 anos pregando, que missionário, né? É esse que 120 anos pregando. Imagina você trabalhando 120 anos no mesmo trabalho, pregando a mesma mensagem e ninguém aceitar a Jesus. Você ia aguentar 120 anos? Ou seja, o tempo de uma vida toda? Você ia ver seus filhos crescerem, se casarem, envelhecerem e ninguém te dá crédito.
e você ainda toma fama de louco na cidade? Eu acho que no mínimo você ia se questionar dizendo assim, eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu acho que isso aqui que eu tô fazendo não é normal. Eu acho que eu tô ficando doido, né? Mas Noé não retrocedeu. Porque a fé era o firme fundamento que sustentava as coisas que ele nunca tinha visto. E quando ele entra na arca, vocês acham que choveu? Demorou mais 7 dias, gente. Demorou mais 7 dias até que Deus sela, né, a porta da arca por fora. Deus fecha, mas a sua família foi salva. Só que a pregação de Noé ela não foi em vão. Ela não foi em vão. Por quê? Porque a pregação de Noé, ela serviu para a salvação dele e da sua casa, mas ela também foi... Ninguém podia clamar na hora que a chuva começou a aumentar, engrossar, o povo... Noé, abre a porta, né? E tal. Oh, Deus, agora eu me arrependo. Agora, Deus, agora eu me arrependo. Ai, abre a porta. Aí Deus disse, não vou abrir não. Porque vocês tiveram 120 anos para entrar, não entraram porque não quiseram. Então, a pregação de Noé é a justificativa de Deus por não ter misericórdia de ninguém. Então, a nossa pregação é justificativa de Deus, né? E isso é a fé. A fé de Noé condenou o mundo e salvou a sua casa, né? E pela fé, Abraão. Que doideira. Quando a gente começa a pensar, né? Abraão tá lá com a sua vida, já passou o tempo de gerar filhos, né? Sara já passou o tempo de gerar filhos. Aí Deus fala assim, ô Abraão, você sai aí que eu vou te dar um filho. Aí Abraão podia ter dito assim, Senhor, então eu já vou pegar umas novinhas aqui, né? Porque eu vou caminhar e já que eu vou ter um filho, né? O Senhor não tá falando com a Sara. Ele levou a Sara, falando, meu bem, nós vamos gerar um filho. Deve que a Sara foi, né? Mais de obediente, coitada, porque pensando assim, eu gerar, não vou gerar. Como é que eu vou gerar, né? E Deus falando depois, Abraão, Sara, por que você tá rindo, minha filha? Tem alguma coisa difícil para o Senhor? Deus teve que falar com Sara, porque Abraão já cria, né? E aí Abraão vai para uma terra e essa terra é habitada, gente. Há anos, tem rei, tem muro, tem... Aí Deus fala assim, eu vou dar essa terra para sua descendência. Peregrina por ela, onde você pisar é da sua descendência. Ele nem tinha filho! E ele peregrinava. Olha a ideia. Deus tá precisando de uns loucos. Você não quer ser louco, não? Você não quer ser louco de Deus? Talvez tá faltando gente louco o suficiente para alcançar um testemunho, viu? E aí, olha só, quando Sara entendeu, né, pela visita, Deus teve que descer na casa de Abraão, e 1 ano antes do nascimento de Isaac, aí Sara escondeu pra rir, tipo assim, sabe aquela risada assim, que nem é de deboche, tipo assim, ai, cansei desse assunto de filho, porque assim, eu já passei pela fase de chorar, já passei pela fase de orar, agora eu tô rindo mesmo, porque, Sara, eu tô vendo você rir, viu, mulher? Você vai gerar um filho. Daqui 1 ano você vai estar com esse menino no braço. Aí Sara, opa! Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora entrou um temor aqui. Aí o ventre de Sara com 90 anos de idade, pum, começa a gerar. Olha que coisa! Vocês estão percebendo? Vocês estão entendendo? Aí, o versículo 13 diz o seguinte, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, tinham oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial, pelo que também Deus não se vergonha deles, de chamar de seu Deus, porque ele já lhes preparou uma cidade. O que significa esse texto, professora? Vamos lá? Esse texto significa o seguinte, olha só. Todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas, professora, você não acabou de falar que Deus recebeu o sacrifício de Abel, que Enoque foi transladado? Você não acabou de falar que Abraão gerou o filho? Você não acabou de falar tudo isso? Então, que Deus fez chover ali, quando de tanto Noé falar, né? Deus não cumpriu a promessa. Como assim eles morreram sem alcançar a promessa? Não entendi essa parte.
A promessa nunca foi a chuva. A maior promessa nunca foi o Isaac. A maior promessa nunca foi o bebê. A maior promessa nunca foi ser transladado, nem ter a sua oferta aceita. A maior promessa é Cristo. A maior promessa. Vocês já ouviram aquela frase? O melhor de Deus ainda está por vir. Gente, que desânimo que eu tenho dessa frase. Que desânimo. O melhor. Campanha. O melhor de Deus já veio. É Jesus. É Jesus. O melhor de Deus é Jesus. O melhor de Deus não é Isaac. O melhor de Deus não é a saúde de Sara. O melhor de Deus não é o dilúvio. Ai, tá vendo? Mostrei pra vocês que eu tava certo. Profetizei. Agora, não é isso que é o melhor de Deus. O melhor de Deus é Jesus. Enoque, você crê que tem um céu preparado? Creio. Então vem ver. Abel, você crê que o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo apaga pecados? Eu creio. Então você está justificado. Abraão, você crê que da sua descendência serão benditas todas as famílias da terra? Você acredita que não é só a sua casa, a casa de Sara que vai ser abençoada e que vai alcançar a salvação, mas é que da sua semente vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente e através dele, né, você vai fazer parte da genealogia dele. Todas as famílias da terra serão benditas? Eu creio. Você crê? Então isso vai ser imputado a você como justiça, tá? Então, Abraão morreu, Jesus não tinha nascido, Abel, Enoque, Noé, né? Eles não viram nem a sombra da promessa, mas morreram avistando de longe essa promessa se cumprir, né? E crendo, confessaram que eles criam com seus lábios e confessaram que eles eram estrangeiros e peregrinos na terra, ou seja, nada, nenhum milagre que o Senhor operar aqui é substitutivo ao maior milagre que é a salvação da minha alma. Nada que acontecer aqui na minha vida é mais digno de ser testemunhado, né? É um testemunho maior do que o testemunho da minha salvação. Então, o maior testemunho é a obra salvífica do Senhor em mim. Ok? Agora, do versículo 17 em diante, começa a famosa galeria dos heróis da fé, que nós vamos ler agora, que diz: pela fé, ofereceu Abraão Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito. Unigênito é o único filho que Abraão teve com Sara, né? Então, quantos filhos Abraão teve? Fica agora essa pergunta para que vocês respondam no comentário. Quantos filhos Abraão teve? Uma dica, não foi um e não foram dois. Quantos filhos Abraão teve? Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já grande, recusou de ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que antes por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Enquanto eu vou lendo, você pode ir glorificando ao Senhor, tendo por coisas maiores o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocassem. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Só tem doideira. Olha só, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Oi, gente, essa é a galeria dos heróis da fé. Todo mundo aqui está apontando para Cristo, começando de Abraão. Tudo que Abraão faz, né? Isaac perfigura Cristo, né? Então, um único filho de um pai que entrega o seu filho voluntariamente para Deus, né? O filho é uma promessa e ele entrega. Isso aí não lembra Jesus, né? Por 3 dias ele caminha, né? Sobe o monte
e depois ele volta com Isaac, né? Depois desses 3 dias ele volta, Isaac está vivo, né? E pela descendência de Isaac, Deus gera ali, por exemplo, José. José também é citado aqui que pela fé, ele próximo à morte, ele diz assim, não interessa se eu não vejo, mas quando vocês estiverem saindo aqui, os meus ossos vão sair também. Eu não fico aqui não, nem poeira minha fica nesse lugar. Ah, mas não foi aqui que Deus te fez governador? Mas não é aqui. O meu repouso não nasci no Egito. Eu não sou egípcio. Eu quero vazar junto com vocês. Ô, gente, coisa linda. Olha só. Pela fé, Moisés já nascido. Depois, o menino é tão bonito. Você acha que Deus ia dar um menino desse bonito pra nós, homem? Vou esconder esse menino. Ai, 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 ai. Deus formou. Olha pro seu filho aí. Pensa que Deus... Oi, gente. Pela fé, ele celebra a Páscoa. O anjo ia passar meia-noite, 9 horas, estava lá comendo cordeiro assado e falando assim, o anjo está passando, mas nós estamos fazendo festa. O anjo da morte está passando, mas nós estamos fazendo festa. E Raabe, a meretriz, a mulher era prostituta, gente. A mulher era prostituta, esconde, o rei dela era perverso, a cidade dela era uma cidade guerreira, e a mulher esconde os 2 espias dentro de casa. Isso não é coisa de gente, não. Isso é coisa sobrenatural, isso é coisa do Espírito Santo, tá? E aí, no versículo 32 em diante, ele dá um brado, né? O autor dá um brado dizendo, e que mais direi? Faltar-me-ia tempo, ou seja, se eu fosse listar aqui tudo que o Espírito de Deus tá me falando que é loucura, mas que só foi feito pela fé, porque a gente passa nessas histórias assim, tá, Raabe, muro, tá, muro de Jericó, Mar Vermelho, nossa, tô careca de escutar isso aqui, desde quando eu tinha 3 anos, eu escuto isso na escola dominical. Para pra pensar. Se você, no lugar deles, o que vocês... A gente passa com tanta naturalidade, vendo essas histórias, ouvindo pela milésima vez, e aquilo parece que não causa nenhum impacto em nós. E a gente se esquece de que, por trás de todas essas histórias, na verdade, o ponto principal não é os atos heróicos. O ponto principal é a fé. O ponto principal é as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Então, ele começa dizendo, faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, pela fé, preparam o coração, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões. Olha só. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. E puseram em fugas os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Tô levando seu marido para ser morto. Não tem problema, eu vou encontrar com ele. No dia da ressurreição. Eu vou abraçá-lo de novo. No dia da ressurreição. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais. É melhor que vocês se dobrem. Nabucodonosor, o negócio é o seguinte. Você conhece a gente. Rei, o senhor nos conhece. Nós não vamos nem responder. Nosso Deus, ele pode livrar, mas o senhor acha que nós estamos preocupados com o livramento? Então, não. Nós não estamos preocupados com o livramento, não. Nós estamos preocupados em obedecer a ele. E nós queremos tanto, né? Olha o tamanho da minha estátua, o tamanho do meu poder. Olha aqui, eu estou mostrando para todo mundo, para todos os reis, presidentes, prefeitos, governadores, o tamanho do meu poder está tudo em ouro. Eu estou provando para vocês, pode olhar e medir essa estátua. E o Deus de vocês? Cadê? Vocês já saíram de Judá? Eu amarrei vocês. Eu trouxe vocês como escravos. Eu trouxe vocês estão aqui, ó, na minha mão. Rei, pensa o que o senhor quiser. Nós, com livramento ou sem livramento, nós acreditamos do mesmo jeito. Não importa se ele nos livrar.
acenda, aquece 7 vezes mais a fornalha. A Bíblia diz que os homens que foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego, né, morreram. Só com o calor do fogo que estava saindo daquela fornalha. Mas eles passearam de braços dados com o quarto homem da fornalha. Pronto, executei. Continua. O rei teve um erro nos cálculos aí. O senhor mandou quantos? Eu mandei 3. Não, peraí, 1, 2, 3. Tem 4. Na hora que ele olhou, ele viu que o quarto homem não era um homem. Era semelhante ao filho dos deuses, segundo a linguagem de Nabucodonosor. Pela fé, eles apagaram a força do fogo. É exatamente isso aí que vocês cantam. Esfriou o fogo e fecharam a boca dos leões. Deus é obrigado a livrar o crente da morte? Não é. Tanto que todo mundo acha que se você cair na cova dos leões, você vai ter que viver. Você não vai ter que viver. Porque muita gente caiu na cova dos leões e morreu. Muita gente foi queimado vivo e morreu. Mas nos exemplos da galeria dos heróis da fé, tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, o Senhor colocou lá dizendo assim, olha o que a fé é capaz de fazer. Olha o que a fé, quando Abraão estava subindo, ele disse assim, fica aí, servo de Abraão, fica aí. Eu e o menino, nós vamos subir e nós voltaremos, no plural. Porque ele cria que até das cinzas Deus ia ressuscitar. Ah, porque Abraão era muito apegado a Isaac? Não. Porque Isaac era o precursor da promessa da semente que daria origem a Jesus. Então, Abraão está dizendo assim, Deus está mandando matar, mas aqui o problema não é meu não, porque eu sei, não é que Deus, que Abraão cria, que Deus ia ser tão bonzinho com ele, tão misericordioso, que ele ia devolver Isaac. Não é isso ali, não é essa a linha de pensamento. Porque o foco da história não é Abraão, o foco da história é Jesus. Tá pensando assim, olha, ele tem um plano de, através da minha descendência, mandar o Salvador. Ele falou comigo há 3 madrugadas atrás que era para mim pegar o meu único filho, ou seja, Ismael não tá na jogada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu filho Isaac e eu vou oferecer. Mas a história não tá batendo. Se Jesus tiver que vir, quer dizer que ele vai ter que Deus vai ter que dar um jeito. Então, quer dizer, como é que ele vai fazer? Eu não sei, eu só sei que ele vai. Ainda que meu filho eu tiver que ressuscitar das cinzas, porque lembra? Era um holocausto, oferta queimada. Ele vai trazer esse menino das cinzas. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Então Abraão creu ali naquele momento. Não foi na misericórdia de Deus de não deixar ele sem filho. Foi na palavra dele que ele mandaria Jesus através da semente do próprio Abraão. Vocês entenderam o raciocínio? Oh, glória a Deus. Olha só, então essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé. Versículo 36. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Livro de Atos dos Apóstolos todo. Todos os apóstolos, eles morreram. Segundo a tradição, gente, o que é tradição? Tradição é aquilo que não está escrito na Bíblia, mas as fontes históricas nos contam. Tá aqui atrás de mim um livro muito conhecido dos estudantes de teologia, que é a História dos Hebreus por Flávio Josefo. Esse não é um livro escrito por um cristão. Flávio Josefo foi um judeu e é uma fonte histórica reconhecida na teologia como fidedigna, né? E segundo a tradição, que é a história, o único apóstolo que morreu de causa natural foi o apóstolo João, né? O João da ilha de Patmos. O resto, cerrados ao meio, decapitados, crucificados de cabeça para baixo, né? Etc. Então, eles foram apedrejados, cerrados, como, por exemplo, o primeiro mártir Estevão, que foi apedrejado, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Aí abre um parênteses, dos quais o mundo não era digno. Eu quero que o Espírito Santo de Deus traduza para sua alma nesse momento. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que ele traduza para sua alma o que não é o mundo não ser digno de homens originalmente pecadores.
Eles andaram errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Lembra quando Paulo escreveu assim, ó? Meus irmãos, os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro, mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Isso é fé. Paulo cria que todos aqueles irmãos ali, eles seriam arrebatados. Ninguém experimentaria a morte caso sobrevivessem à perseguição. Porque Jesus estava chegando ali. Então tá errado esse escrito? Não tá errado. Porque é fé. Porque a Bíblia é atual. E nós, o que nós recebemos do Senhor, nós também verbalizamos. Hoje essa palavra pertence a nós. Os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro, mas nós, que estivermos vivos, seremos transformados. Eles não alcançaram uma promessa. Mas versículo 40 e o último versículo diz: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aí o Senhor diz: espere mais um pouquinho, porque tem muita gente que ainda precisa alcançar essa salvação pela fé. Tem muita gente que ainda está chegando, que ainda vai verbalizar essa palavra e vai ser alcançado por esse testemunho. O maior testemunho que nós temos de fé é o nosso, tá? É o nosso mesmo. É a transformação que nós estamos tendo, por exemplo, ao longo desse curso, né? Transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. É a transformação que o Espírito Santo está operando em você ao longo dos últimos dias. E este é um testemunho público da nossa fé. É que mesmo sem palavras, nós estamos ganhando ao outro. E o Senhor está provendo isso para o mundo. Já parou para pensar que você é a providência de fé e a demonstração do evangelho da fé nesses dias? Antes o mundo teve Enoque, o mundo teve Noé, o mundo teve Abel. Antes o mundo teve Ana, teve Raabe, teve Joquebede. O mundo teve a João, a Pedro, a Paulo, a Estevão, a Silas. Hoje o mundo tem a Ívina, tem a Maria. Hoje o mundo tem a Renata, a Priscila. Hoje o mundo tem o Rodrigo, o Paulo. E o que somos nós para eles? O que nós somos? Qual testemunho de fé nós somos para esse mundo? Para salvar-nos, salvar alguns, arrebatando-os do fogo e salvar a nós mesmos. Que o Espírito Santo fale mais aos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos. Te pedimos que aumente a nossa fé, a fé no Filho de Deus, a fé no Teu Espírito e nas promessas deixadas a nós, que são muito maiores e mais gloriosas do que as promessas deixadas aos nossos antepassados. As promessas que o Senhor nos faz é que no Teu nome falaríamos em novas línguas, expulsaríamos demônios, pegaríamos na serpente, colocaríamos as mãos nos enfermos e nós os curaríamos, e se bebermos alguma coisa mortífera, essa coisa não nos fará dano algum. Essas que eu acabei de citar, Senhor, são algumas das suas promessas. Promessas que condenam o mundo e também salvam o mundo. Promessas de estarmos vivos diante de tanta hipocrisia, diante de tantos sofismas, de tantas ideologias malignas. A igreja ainda está de pé, preservando a mesma fé. Essa fé é a mesma fé que de Noé, é uma fé muito mais arraigada, porque é a fé no Filho de Deus, na fé no Filho de Deus que já veio, que já se revelou a nós. Senhor, aumenta a nossa fé, arraiga a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé e trabalha
E que o instrumento de trabalho seja a tua palavra. E que os nossos ouvidos sejam sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final, então, da aula do capítulo 11, né? Uma explanação do capítulo 11. E eu agradeço a você que chegou até aqui. Deixa aqui seu feedback para mim. Você que chegou até aqui, agora falta um capítulo, que é o capítulo 12. Nós vamos estudar a perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. E a aula de número 13 é uma aula que vai acontecer permitindo Deus ao vivo aqui mesmo nesse canal. Então já se inscreve para que você não perca nada. Deus abençoe a sua vida e a sua casa no nome de Jesus e até a próxima aula.